Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje iremos abordar o tema fatoração e notação científica. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou, tá certo? Antes de iniciarmos, eu peço que vocês fortaleçam o nosso projeto curtindo nossos vídeos e se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Então, vamos iniciar por fatoração. Foi um tema, inclusive, abordado em aulas anteriores, quando tratamos de radiciação, certo? Então, pela definição, fatoração nada mais é do que uma técnica matemática em que um número é decomposto em fatores primos, que são reagrupados para facilitar alguns cálculos, tá certo? Então, fatoração nada mais é do que a transformação de um número composto, né, em produtos de números primos, com bases, né, base de bases primos, tá certo? Então, temos como pressuposto o teorema fundamental da aritmética, que todo número inteiro pode ser decomposto em uma multiplicação em que os fatores são primos. Tá certo? Gosto muito de dar o exemplo do número 72, pois 72 nada mais é do que 8 vezes 9. 8 é 2 ao cubo e 9 é 3 ao quadrado. Então, 72 é um número que decomposto, né, ele é o mesmo que 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Tá ok? Bem, no caso da fatoração, né, nós temos uma aplicação muito importante na extração de raiz, nós já vimos em aulas anteriores, tá bom? Para tanto, a gente precisa de ter alguns conceitos relativos aos números primos. Vocês vão estudar melhor os números primos quando tiverem na disciplina de teoria dos números, certo? Ou fundamentos de aritmética, como vocês queiram denominar. Mas por enquanto, hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica chamada crivo de Eratóstenes. Né? Foi um grande matemático grego que criou um método prático para saber se um número é primo ou não, e aí a gente precisa, né, do crivo para que a gente efetue algumas contas, tá certo? Então, o que é esse crivo? Nada mais é do que um método prático em forma de algoritmo, né, para encontrar números primos até um certo valor de limite. Então, por exemplo, considero 1 primo, 2 primo. Então, se 2 é primo, seus múltiplos não são. Né? Então, o crivo de Eratóstenes consiste em você criar uma tabela de números, né? Ou seja, você vai ter um valor limite. Então, por exemplo, eu quero saber aqui quais são os números primos até 25. Então, você cria essa tabela, escreve todos os números, e aí é o seguinte: você tem um número primo, se você tiver, você pode grifar todos os números que são múltiplos dele. Por exemplo, 2 é primo, mas 4 não é, que é múltiplo, né? Nem 6, nem 8, nem 10, nem 12, nem 14, nem 16, nem 18, nem 20, nem 22 e nem 24. 3 é primo, ok? Mas os seus múltiplos não são, né? No caso, 6, 9, 12, 15, né? 18, 21 e 24. Né? Tá. Qual é o próximo número que é primo? 5. Então, se 5 é, seus múltiplos não são, né? 10, 15, 20 e 25 não são primos. Qual é o próximo número? 7. 7 é primo, mas seus múltiplos não são. Quais são eles? 14, né? 21 e assim sucessivamente. Qual é o próximo número primo? 11. Né? Depois de 11, seus múltiplos, 22, e aí 13, e assim sucessivamente. Então, os números primos de 1 a 25 são 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 e 23. Então, o crivo de Eratóstenes, ele nada mais é do que um método prático em que a gente consiste em excluir os números que são múltiplos de números primos, e o que nos sobra na tabela é exatamente aqueles são os números primos nesse intervalo. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa técnica, tá? Então, técnica de fatoração, definição é o procedimento de divisão por números primos. Essa é a definição mais enxuta. Então, digamos que eu tenha 360 e eu quero fatorar em números primos. O que acontece? Eu passo uma barra e vou efetuando a divisão dos números primos. 360 dá para dividir por 2? Dá.
Então, 360 dividido por 2 dá 180. 180 dá para dividir por 2? Dá. Dá 90. 90 dá para dividir por 2? Sim. Então, dá quanto? 45. Já não dá por 2, mas dá por 3. Então, 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não dá por 3, mas dá por 5, que dá 1. Tá certo? Então, 360 decomposto em fatores primos fica 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Né? Nós temos essa resposta aqui. Então, pela técnica de fatoração, nós transformamos 360 em um produto de primos, né? de expoentes de bases primos. Então, fica 2 ao cubo, 3 ao quadrado vezes 5. Tá? Vamos aqui para o exemplo 1. Fatore os seguintes números, 36 e 450. Bem, 36 dá para dividir por 2, que é 4. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não dá mais por 2, mas dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aí, 36, na realidade, é quem? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Logo, a decomposição de 36 fica sendo esse produto aqui, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Professor, e 450? Bem, 450 é um número par, dá para dividir por 2, dá 225. Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Né? 225 dividido por 3 dá 75. 75, novamente, dá para ser divisível por 3, que dá 25, aí já não dá por 3, só dá por 5. 23, 25 dividido por 5 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Logo, 450 pode ser decomposto em 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E aqui está a decomposição de 450 em fatores primos. Certo? Pois bem, agora nós vamos para o conceito de notação científica. Tá? Definição. Notação científica nada mais é do que outra técnica matemática desenvolvida com o intuito de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base quanto? 10. Então, notação científica nada mais é do que uma outra técnica matemática. Certo? Então, consiste em eu pegar um número, seja ele muito grande ou muito pequeno, e escrevê-lo, né, como sendo um produto de potência de base 10, em que eu vou ter um número A que multiplica um 10 elevado ao número N. Esse número A, a gente tem um nome específico para ele, é chamado de mantissa, ou coeficiente, e o N é chamado de expoente ou ordem de grandeza. Professor, quais são os números mais utilizados? Bem, para o A, nós utilizamos a mantissa, para o N, ordem de grandeza. Tá certo? Então, como é que a gente faz para calcular a mantissa? Ela é obtida ao posicionar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo do número. Né? Ah, professor, mas o que é um algarismo significativo? Bem, os algarismos significativos são algarismos que têm importância na exatidão de um número, certo? Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, 5,14 é um número que tem 1, 2, 3 algarismos significativos, o 5, 1 e o 4. Qual é o primeiro deles? O 5, né? Esse mesmo número escrito dessa forma, 5,14000. Professor, são 3 algarismos significativos? Não. Além do 5, do 1 e do 4, 1, 2, esses 3 zeros também são significativos. Por quê? Porque eles dão um grau de aproximação maior a 5,14. Né? Então, nesse caso, 5,14000 é um número que tem 6 algarismos significativos. Ah, professor, então eu vou colocar um zero aqui para trás, né? 005,14. Nesse caso aqui são 5, né, professor, algarismos significativos? Não, são 3, pois os zeros à esquerda, eles não influenciam na conta, certo? Então, mesmo eu tendo aqui 5 algarismos, né,
apenas 3 deles são significativos, o 5, 1 e o 4, tá? Não sei se vocês perceberam, mas existe um ditado popular, eu não gosto muito de usar, mas as pessoas dizem muito. Fulano é um zero à esquerda, né? Esse ditado popular vem exatamente dessa definição matemática, pois zeros à esquerda não são algarismos significativos, então não é algo significativo. Quando alguém fala, fulano, cicrano é um zero à esquerda, é porque não tem importância naquele momento, tá certo? Então, só para a gente fechar essa questão do algarismo significativo, se eu tenho zeros à direita, eles dão maior exatidão para o número, tá certo? Então, já os zeros à esquerda não são algarismos significativos, tá certo? Então, a noção básica é o seguinte, a notação científica busca ter como base o primeiro algarismo significativo. Então, por exemplo, se fosse 5,14, o primeiro é o 5, né? Por exemplo, tá bom? E aí, nós vamos lá. Professor, como é que eu faço para encontrar a mantícia de números muito pequenos? Bem, imagine esse número aqui, 0,000004321, né? Então, algarismos significativos aqui, o primeiro é o 4. Logo, eu vou ter que fazer com que essa vírgula ela ande casas decimais até chegar no primeiro algarismo significativo, que é o 4. Tá certo? Bem, logo, quando os números são muito pequenos, há um deslocamento para a direita da vírgula, certo? Nesse caso aqui, eu vou deslocar essa vírgula até onde? Até o 4, até o 3, até o 2 ou até o 1? Acertou quem disse até o 4, pois a mantiça ela é um deslocamento de vírgula até o primeiro algarismo significativo. Logo, a mantiça desse número aqui é 4,321, tá certo? Então, números muito pequenos, deslocamento para a direita. E números muito grandes, professor. Bem, deslocamento agora vai para a esquerda. Logo, eu tenho aqui esse número 743.521. Eu vou ter que voltar aqui 5 casas para a esquerda, decimais, né? Até chegar no primeiro algarismo significativo, que é o 7. Ok? Bem, então a mantícia aqui vai ficar 7,43521. Tá ok? Mantícia de números pequenos, mantícia de números grandes. A diferença é que nos números pequenos a vírgula vai ter que correr para a direita e nos números grandes a vírgula vai ter que correr para a esquerda. Eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente faz para definir mantícia, tá? E, professor, por último, a ordem de grandeza. Como é que eu faço para definir? Bem, primeiro, a gente tem que entender que a ordem de grandeza é o valor que determina as dimensões do número em notação científica, ou seja, o expoente de base 10, né? Ou o expoente da base 10, tá bom? Bem, se na construção da mantícia a vírgula se deslocar para a direita, ou seja, se os números forem muito pequenos, a ordem da grandeza será negativa e igual ao número de casas decimais que a vírgula deslocou. Então, números muito pequenos, eu tenho ordem de grandeza negativa. Por exemplo, aquele número lá que a gente tratou, né? 0,000004321. Bem, o deslocamento foi para a direita, logo é um número muito pequeno. A mantícia é 4,321. E a ordem de grandeza? Bem, eu vou contar quantas casas decimais a vírgula andou até chegar aqui no 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a ordem de grandeza é negativa, pois a vírgula andou para a direita, e é 6. Então, caso n igual a menos 6, tá? Logo, em notação científica, esse número, 0,000004321, é 4,321 vezes 10 a menos 6. Então, é o número de mantícia 4,321, cuja ordem de grandeza é menos 6. Tá? Professor, e no caso do número ser muito grande, ou seja, do deslocamento ocorrer para a esquerda, então a ordem de grandeza vai ser o quê? Positiva, igual ao número de casas decimais que a vírgula deslocou.
Pegando o número lá, 743.521, que nós usamos no exemplo anterior, eu vou ter que contar, né? Primeiro, a gente sabe que vai ter que vir para a esquerda, ou seja, porque o número é grande. Tá? A mantiça nós já calculamos 7,43521. Então, quantas casas decimais a vírgula andou até chegar aqui? É o que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a ordem de grandeza positiva e igual a 5. Logo, esse número aqui, 743.521, em notação científica, fica sendo 7,43521 vezes 10 a 5, onde a mantiça é 7,43521 e a ordem de grandeza dele é 5. Certo? Só para a gente finalizar nossa aula de hoje, vamos para esse exemplo. Transforme em notação científica os seguintes números. 0,000376. Bem, é um número muito pequeno, vai se deslocar para a direita e a vírgula tem que parar aqui no 3, que é o primeiro algarismo significativo. Logo, a mantiça desse número vai ser 3,76. E a ordem de grandeza vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5. N igual a menos 5. Assim, esse número aqui da letra A, em notação científica, fica 3,76 vezes 10 a menos 5. Já esse número aqui, 6.543, é um número grande. Logo, a vírgula vai se deslocar para a esquerda, até chegar no 6, que é o primeiro algarismo significativo. Assim, a mantiça vai ser 6,543. E a ordem de grandeza? Quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3. Então, N igual a 3. Logo, em notação científica, esse número vai ser 6,543 vezes 10 ao cubo. Tá? Aqui o exemplo da letra C é de um número muito pequeno, 0,0023, né? Então, essa casa decimal, ela vai se deslocar até aqui o 2, né? E essa vírgula, perdão, então vai deslocar 3 casas decimais. Logo, a mantiça é 2,3 e o meu N é menos 3. Logo, esse número aqui, notação científica, é 2,3 vezes 10 a menos 3. Tá certo? E 1.200.000. Né? Eu tenho como mantiça 1,2, né? Pois a vírgula vai ficar aqui no primeiro algarismo significativo. E o N? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, N igual a 6. Logo, em notação científica, 1.200.000, na realidade, é 1,2 vezes 10 a 6. Tá certo? Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Segue uma lista de exercícios para que a gente possa fixar os assuntos a hora apresentados. E até a próxima. Um abraço a todos.